Bom dia, irmãos e irmãs, que Jesus esteja com vocês. Iniciamos aqui mais um dia onde a gente lê todos os dias alguns capítulos da Bíblia para que a gente consiga ler a Bíblia toda em um ano. Então, para quem não me conhece, me chamo Fabiano Mendes, sou seminarista, estou acabando agora o curso de Teologia no meio desse ano de 2025. E estamos aqui com esse projeto e vários outros que vão vir também, se assim Deus permitir, mais para frente aqui. Então hoje a gente vai ler Gênesis 29 e 30. E ao final da leitura de Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios, a gente faz um fechamento sobre um resumo e uma reflexão de tudo que a gente lê hoje. Então, antes de ler a palavra do Senhor, vamos pedir sabedoria a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender Tua palavra e aplicar no dia a dia. Assim te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Já Gênesis 29, vamos iniciar. Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntei ainda a Jacó. Responderam: ele está bom, Raquel, sua filha vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastor. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel, respondeu Labão: melhor é que eu a te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, porque pois me enganaste. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás.
Concordou Jacó, e se passou a semana 10, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que ali, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó, vendo o Senhor que lhe era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterido, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz ao filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: Desta vez louvarei o Senhor, e por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em um lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e a Jacó possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz um segundo filho de Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, de Naphtali. Vendo-lhe que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse-lhe: Afortunada. E lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse-lhe: É minha felicidade, porque as filhas terão por venturosa, e ela chamou Azer. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel: Olha, dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro dele e disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Então disse-lhe: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou-lhe de Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhas, e lhe chamei de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouvia e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dei-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi para ter, pois tu sabes o quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, e disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque um pouco que tinha antes da minha vida foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os nervos entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras será isto o meu salário.
assim responderá por minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será dito por fortunato. Furtado. Desculpe. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seu filho. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho. Nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebeu o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos de servos e camelos e jumentos. Acabamos a leitura de Gênesis de hoje. Vamos ler agora. Acabamos o Antigo Testamento, vamos ler o Novo Testamento, né? Então vamos lá. Começar com deixa eu procurar aqui. Aqui, Mateus 12. Jesus é Senhor do sábado. Mateus 12. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher as espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vos soubesses o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Aos que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado está cair numa cova, e não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos os seguiram, e todos eles curou, advertindo-lhes, porém, que o não expulsassem a publicidade. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando
o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isto eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado, nem este mundo, nem no porvir. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala no que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas maus. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninívitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é o maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei minha casa de onde saí, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá à geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondia ao que trouxeram os avisos: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e irmã, meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos 12, finalizamos com Provérbios 12 depois. Salmos 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro,
depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre, por todos os lugares onde os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Para finalizar, Provérbios 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são mais a casa dos justos, permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e que as mãos do homem fizeram, ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá aos justos, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará sua casa, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho de sua carreira não há morte. Só agradecer por todos os ensinamentos, né? Realmente a palavra do Senhor, ela sempre é atual. Sempre é atual. Então vamos ler o fechamento agora. A gente sempre lê ali os capítulos, depois que a gente aprendeu, a gente lê junto. Então vamos lá. Em Gênesis 29, Jacó chega à casa de Labão e se apaixona por Raquel, e concorda em trabalhar 7 anos para casar com ela. No entanto, Labão engana Jacó, dando-lhe Lia, que era mais nova. Jacó então trabalha mais 7 anos para se casar com Raquel. O engano de Labão e a retribuição de Jacó por seus próprios enganos passados, mostrando que nossas ações podem ter consequências inesperadas. A dedicação de Jacó a Raquel demonstra como um amor verdadeiro pode inspirar perseverança e trabalho árduo. Acabou que ele trabalhou 14 anos para ter a Raquel. Em Gênesis 30, Lia e Raquel disputam o amor de Jacó. Como Jacó se deitou primeiro com Lia, porque a tradição era mais nova, e depois veio a Raquel. Então as duas disputaram o amor de Jacó, resultando em uma competição de filhos através de servas e mandrágoras.
E Deus finalmente concede filhos a Raquel, começando com José. Que Raquel era infértil, né? Mas depois aí deu a serva dela para Jacó. Mas aí depois Deus abençoa ela e ela fecunda, né? A rivalidade entre Lia e Raquel mostra como a inveja pode complicar as relações familiares. Deus ouve as orações de Raquel, mostrando que ele está atento aos desejos e necessidades de seus filhos. Em Mateus 12, Jesus enfrenta críticas dos fariseus por curar no sábado e expulsa um demônio. Discutindo a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele também fala sobre as árvores e os frutos e sobre o sinal de Jonas. Jesus destaca também a intenção do coração é mais importante que a observância legalista das leis. Jesus alerta sobre a gravidade de rejeitar o Espírito Santo, enfatizando a importância de reconhecer a obra divina. E as ações refletem um verdadeiro caráter, como a árvore é conhecida por seus frutos. Em Salmos 12 a gente viu que o salmista clama a Deus por salvação em meio à falsidade e corrupção, confiando na pureza e na fidelidade das palavras de Deus. O salmo enfatiza a importância de confiar na pureza e na promessa de Deus em meio à desonestidade humana. Então as palavras de Deus são vistas como puras e confiáveis, contrastando com a falsidade humana. E em Provérbios 12, este capítulo contrasta o comportamento dos justos e dos ímpios, destacando a importância da sabedoria e da disciplina. Então a sabedoria, a gente viu que ele leva a vida à prosperidade, enquanto a falta de disciplina resulta em ruína. A integridade é exaltada como um valor essencial que sustenta relacionamentos e comunidades. Então a reflexão, meus irmãos e irmãs, que a gente pode ter de todos esses capítulos é que ele nos ensina sobre a complexidade de relações humanas. A importância da integridade, a confiança e fidelidade a Deus, né, a necessidade da sabedoria e da disciplina em nossas ações diárias e a importância de um coração puro, né, em vez de meras observações legais. A perseverança de Jacó e a fidelidade de Deus em atender às orações de Raquel mostram que o amor e a fé podem superar desafios. E para vocês que ficaram até agora, eu vou deixar algumas perguntas de reflexão para vocês responderem aqui abaixo do vídeo. Como você pode aplicar a perseverança e o amor de Jacó em suas próprias relações? E o que significa para você confiar na fidelidade e pureza das palavras de Deus em tempos de desonestidade? Como você pode cultivar a sabedoria e integridade em suas ações diárias? Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, que Deus esteja com você, esteja comigo, esteja com sua família, e que vocês possam entregar e confiar a Deus, que Ele conhece o nosso coração verdadeiramente. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Um grande abraço.